Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? O tema da nossa aula dessa semana é o povo hebreu. Como a história dos hebreus ela é um pouco extensa, eu vou dividir em períodos, tá? Então a história dos hebreus ela é dividida em eras. Nós temos a era dos patriarcas, a era dos juízes e a era dos reis. Hoje nós vamos estudar um pouquinho a era dos patriarcas. O povo hebreu deu origem ao povo judeu, né? A religião judaica, ao judaísmo, né? E o judaísmo ele vai dar origem a outras religiões monoteístas que nós temos hoje, como o cristianismo, o islamismo, porque a primeira religião monoteísta da antiguidade, ela nasceu com o povo hebreu, em uma época que os povos ali eles eram todos politeístas. Então vamos entender melhor isso tudo. Tudo começou na era dos patriarcas. O primeiro patriarca, o patriarca Abraão, ele vivia com o seu povo na Mesopotâmia, na cidade de Ur. Eles eram politeístas. Segundo relatos religiosos e históricos, Abraão teve a visão de um anjo e esse anjo passou para Abraão a mensagem da existência de um único Deus e que Abraão deveria passar essa crença monoteísta para o seu povo, né? Que é a crença verdadeira. Só existe somente um Deus. É isso que foi passado para o Abraão. E que ele deveria conduzir o seu povo para a terra prometida. A terra prometida, antigamente, eles chamavam de Canaã. Canaã é a atual Palestina hoje. Então, Abraão sai com o seu povo da Mesopotâmia para Canaã. Os demais deuses, as estátuas são destruídas e o povo segue até Canaã. Ali em Canaã, eles vão viver algum tempo acreditando, né, na existência de somente um Deus. E aí que começa tudo. A atividade que eles praticavam era o pastoreio e a agricultura. E esse povo, eles viviam em clãs, em tribos, que eram lideradas por patriarcas. Só que o que ocorre? Ocorre um período de seca intensa. E o povo hebreu se vê obrigado a saírem de Canaã e migrarem para o Egito. Quando chegaram no Egito, o Egito já era habitado, um povo inimigo dos egípcios estavam dominando o Egito, que eram os Íquizos. E os Íquizos permitiram que o povo hebreu vivesse de forma livre ali no Egito. Só que, quando os Íquizos foram expulsos, o povo hebreu passou a ser escravizado, porque eles foram acusados de serem aliados dos Íquizos. E eles foram escravizados durante muito tempo, aproximadamente quase 400 anos. Até que, sob a liderança do Moisés, eles saíram do Egito e migraram novamente para a terra prometida. Essa saída do povo hebreu do Egito para a terra prometida, Canaã, ficou conhecida como Êxodo e aparece na Bíblia.
Tudo que nós sabemos sobre a história dos hebreus está nos 5 primeiros livros da Bíblia, né? O Pentateuco ou a Torá, que é o livro sagrado dos hebreus, ou no Antigo Testamento, né? No Pentateuco, nós temos toda a história do povo hebreu. Essa saída do povo hebreu do Egito para a Terra Prometida durou anos. Eles ficaram cerca de 40 anos caminhando no deserto. Foi quando Moisés ele recebe no Monte Sinai os 10 mandamentos que ele deveria passar para o seu povo. Quando finalmente eles chegaram na Terra Prometida, essa terra ela já era habitada por outros povos. Então foi um período de conflito interno, tá? Filisteus habitavam a região, outros povos habitavam ali. Então foi um período de conflito. Esse período ficou conhecido como a Era dos Juízes, tá? Entre os juízes eu vou falar de um que é muito conhecido por sua história, né? Sua força, que foi o Sansão. O Sansão, ele foi um dos líderes, um dos juízes, né? Na época que o povo hebreu sai do Egito e volta e chega em Canaã. É importante então que vocês entendam até aqui que o povo hebreu ele dá origem à religião judaica, tá? É a primeira religião monoteísta da antiguidade, né? Que tem a crença monoteísta em um só Deus. Eles também, o judaísmo vai influenciar outras religiões monoteístas, como o cristianismo e o islamismo, tá? E tudo que nós sabemos sobre a história dos hebreus, nós encontramos na Bíblia, no Antigo Testamento, o Pentateuco ou a Torá, que é o livro sagrado dos judeus. Sexto ano, como eu falei, eu vou explicar o conteúdo dos hebreus por parte, tá? Hoje eu vou falar até aqui. Na próxima aula eu continuo falando da era dos juízes e a era dos reis e outras questões relacionadas ao conteúdo também, tá? Eu deixei uma atividade para vocês, algumas questões, um texto. Bons estudos e até a próxima aula.